Para a gente falar mais sobre o conflito lá na faixa de Gaza, envolvendo também Israel e outros atores, e a chegada, principalmente, do grupo de 32 pessoas, brasileiros e familiares, grupo esse que foi resgatado da faixa de Gaza, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã Alexandre Ostrowiecki, administrador com formação em Economia e Política Externa do Oriente Médio pela Universidade de Jerusalém. Bem-vindo mais uma vez, Alexandre, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, nós completamos, se não me engano, estamos no 38º ou no 39º dia de guerra. Nós temos, militarmente falando, uma situação de avanço muito importante dos soldados israelenses lá na faixa de Gaza e essa notícia especialmente feliz aqui para o Brasil, que finalmente esse grupo de brasileiros conseguiu chegar aqui em terras brasileiras. Que análise você faz dessa perspectiva da diplomacia brasileira, com a chegada finalmente desses brasileiros e do avanço do exército de Israel lá na faixa de Gaza? Lívia, nós estamos muito felizes com a repatriação dos brasileiros, o lugar de brasileiro em segurança aqui em casa, assim como o lugar de civil longe das zonas de conflito. Preciso fazer aqui um pequeno reparo, acho que o nosso presidente Lula estava mal informado quando fez recentemente a declaração. O principal obstáculo da retirada de civis não é o governo de Israel, e sim é claramente o Hamas, que declaradamente não permite o movimento de civis da zona de guerra. Isso constitui um crime de guerra conforme a Convenção de Genebra, e claro, está dentro da estratégia do Hamas de se proteger atrás dos civis. Nós vimos ontem, por exemplo, tropas israelenses filmando, acompanhados de jornalistas, evidenciados pela comunidade internacional, túneis carregados de armas saindo debaixo dos hospitais. Entraram no hospital, entraram numa ala infantil, onde tratam crianças lá no hospital de Gaza, e saindo dessa ala tem um túnel que foi bem documentado, cheio de bombas, cheio de granadas, cheios de materiais de guerra que levavam para a casa de um comandante do Hamas que estava a um quarteirão de distância. Então, isso sim constitui, conforme o artigo 23 da Convenção de Genebra, um crime de guerra, porque é considerado um crime você se esconder atrás de civis e você usar instalações civis para proteger equipamentos militares. Alexandre, bom dia. O que significa a tomada de Gaza para essa incursão que Israel faz em território palestino? Bom dia, Rafael. Me parece um pouco precipitado falar em tomada de Gaza, porém o exército e o governo israelense deixaram muito claro que o objetivo deles nessa guerra é a remoção do Hamas do governo de Gaza. O efetivo governo de Gaza no momento é o Hamas. O Hamas usou essa região territorial para produzir um arsenal de bombas e mísseis e túneis e equipamentos para atacar o seu vizinho Israel, como a gente viu aí no dia 7, um ataque não provocado. Os soldados do Hamas, os terroristas, invadiram o território israelense com o objetivo de matar, de estuprar, de mutilar cidadãos israelenses, e sabendo que isso ia causar uma reação inevitável. Essa reação veio. Israel, claro, tenta, como uma nação civilizada e democrática, agir dentro das normas de guerra. Agora, a guerra é horrível, a guerra é sempre feia. Nós que estamos aqui no Brasil nos sensibilizamos com as imagens, nós ficamos chocados e horrorizados, e sentimos compaixão pela população de Gaza que está sofrendo. Agora, enquanto o Hamas não foi removido, assim como Hitler não foi removido da Alemanha nos anos 40, assim como outros regimes perversos não são removidos, nós vamos ter uma situação de guerra permanente. Uma guerra hoje é horrível, mas pior do que uma guerra hoje é uma guerra para sempre. Ou seja, a cada 2, 3 anos tem um novo ciclo. Isso precisa ser rompido. Alexandre, eu vou chamar o Roberto Mota, nosso comentarista, para essa conversa também. Mota, bem-vindo, bom dia e sua pergunta. Bom dia, Lívia. Bom dia, Colombo. Bom dia, Alexandre. Eu li o seu livro, O Moedor de Pobres. Um livro muito bom, parabéns. A minha pergunta para você muito grato, Mota. Como é que você avalia a postura das democracias ocidentais diante desses acontecimentos em Israel? Eu acredito, Mota, que de modo geral as democracias entendem que a ameaça do radicalismo islâmico ela é uma ameaça para toda a civilização. E ela é uma ameaça também para a grande maioria de muçulmanos moderados. Lembrando que existe mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo, são a maioria moderados, que querem viver em paz, que querem respeitar outras religiões,
mas existe, claro, uma parcela aí, 20%, 30%, um pouco mais radicalizados. Estamos falando aí de mais de 200 milhões de pessoas. Se dessas 200 milhões, 10% foram radicais violentos, estamos falando aí de 20 milhões de radicais. Essa não é a única guerra causada pelo radicalismo islâmico. Nós temos aí somente no século XXI, agora recente, 4 grandes guerras. Nós tivemos no Sudão com 300 mil mortos, nós tivemos agora no Iêmen com mais de 380 mil mortos, nós temos na Síria com 600 mil mortos, nós temos no Boko Haram, na Nigéria, os radicais islâmicos do norte sequestrando, estuprando meninas da Nigéria, com 350 mil mortos. Então são muitas guerras espalhadas pela região, todas elas apontando para a mesma raiz, que é o extremismo radical islâmico, que se espalha e quer ameaçar toda a civilização. Então, o mundo ocidental livre, o mundo moderno, o mundo que respeita o direito das mulheres, os direitos dos gays, que quer uma civilização tolerante, entende que essa ameaça ela é global. E, claro, existem fatias aí, setores da extrema esquerda, setores mais simpatizantes do lado do Hamas, que fazem barulho, que fazem manifestações. Mas eu entendo que a grande maioria é silenciosa, por mais que fique chocada com as imagens, como eu também sou, por mais que quer que acabe o sofrimento, entende que se não acabar o radicalismo islâmico, o extremismo, não vai ter paz. Agora, Alexandre, a gente acompanhou, se não me engano foi ontem ou antes de ontem, o ministro de Relações Exteriores de Israel, acho que foi ontem, dizendo que há uma janela de 3 ou 4 semanas para que a comunidade internacional aumente a pressão sobre Israel em relação a essa contraofensiva que está acontecendo na faixa de Gaza. Eu queria que você explicasse para a gente o que ele quer dizer com isso, o que pode acontecer em 2 ou 3 ou 4 semanas para que haja esse aumento dessa pressão internacional e quais seriam as consequências disso? Olívia, o mundo hoje é muito movido por imagens, então a gente é tudo muito apressado, o ciclo de notícias muito rápido e, claro, o Hamas ele é especialista em produzir imagens fortes. Não quer dizer que não estejam civis sofrendo na faixa de Gaza, estão, é uma catástrofe humana sim, porém a imagem está totalmente no controle do Hamas, pelo menos estava até agora, que definia o número oficial de mortos, quem é criança, quem não é, tudo isso é editado e cuidadosamente escolhido pelo Hamas para ser divulgado. Então, quando vem uma imagem como essa, todo mundo se solidariza e faz a pressão sobre Israel para que pare a sua ofensiva. Porém, se a ofensiva parar e o Hamas permanecer no poder, vai ser uma vitória para esse grupo, porque na lógica do Hamas não interessa se morreu muito ou pouca gente. Se eles matarem israelense, na cabeça deles está ótimo, matar inimigo. Se morrer palestinos, para eles está ótimo também. Não tenho dúvida que toda vez que vem uma imagem pesada, tem líderes do Hamas comemorando lá no Catar. Os líderes do Hamas estão com seus bilhões de dólares nas suas mansões, nos hotéis de luxo no Catar, comemorando. Um hospital, por exemplo, como o Hospital Al-Shifa, que fica em cima do quartel-general do Hamas. Quando tem uma situação como essa, todo mundo pressionando Israel, com esse sentimento natural de solidariedade que nós, seres humanos, temos, para eles é uma vitória. Então, é uma situação muito complicada para Israel ter que lidar com isso. Se deixar o Hamas intacto, é uma vitória. Se continuar fazendo a sua operação militar, vai sofrer cada vez mais pressão. Alexandre, a Autoridade Nacional Palestina terá autoridade para administrar Gaza depois que isso tudo passar? Essa é uma excelente pergunta, uma dúvida se a autoridade palestina deveria passar a governar Gaza ou também em conjunto com países árabes vizinhos moderados, uma coalizão de árabes. Uma coisa que não tem a menor dúvida é que Israel não tem interesse nenhum no território, não tem interesse nenhum em governar Gaza, já deixou isso claro muitas vezes. Desde que Israel capturou Gaza numa guerra defensiva em 67, Israel vem tentando devolver a faixa de Gaza, ofereceu para o Egito já várias vezes. Em 2005, Israel se retira unilateralmente, sai completamente da faixa de Gaza. Vamos lembrar, isso foi a época do primeiro-ministro Ariel Sharon, havia 8 mil judeus morando em Gaza, o exército israelense entrou nas casas dos judeus e arrastou eles para fora, esperneando, tirando eles de Gaza, justamente para evitar qualquer tipo de provocação aos palestinos. Isso já faz quase 20 anos que Israel não pisa mais em Gaza, então existem algumas narrativas aí da extrema esquerda falando em ocupação, o que é mentira, os fatos eles são claríssimos, porém a gente sabe que a faixa de Gaza foi usada nos últimos 20 anos, não para construir escolas e fazer um grande país lá, que poderia ser, mas sim para virar uma base militar de terrorista. Agora, Alexandre, você tem percebido nesses últimos dias, especificamente nesta semana, do fim de semana para cá, que
os Estados Unidos têm elevado a pressão sobre o Irã, porque antes havia muito um discurso de que desde o início da guerra não há um envolvimento efetivo do Irã. A gente sabe que há o apoio do Irã a esses grupos terroristas, principalmente o Hezbollah, o Hamas, mas não há esse envolvimento efetivo. Mas você tem percebido que tem havido uma certa mudança nesse discurso vindo dos Estados Unidos e vindo de Israel também em relação ao Hezbollah? Tem se endurecido esse novo fronte de guerra, ou nem tão novo assim, entre Israel e o Hezbollah nesses últimos dias? Sim, Lívia, as pessoas estão começando a falar o óbvio. Se você pegar um polvo, ele tem muitos tentáculos, certo? Assim como o polvo tem muitos tentáculos, existe uma cabeça que move os tentáculos. É a mesma coisa na região. O Hamas é um dos braços do polvo, o Hezbollah no Líbano é outro braço, os Houthis no Iêmen, outro braço, os guerrilheiros que estão na Síria também, ligados ao regime do Assad, e a cabeça desse povo que está financiando, que está organizando isso, é o regime do Irã. Eles vendem uma visão mais radical, uma visão de guerra santa, uma visão de matar os infiéis. A gente vê, por exemplo, que na região as populações que não são muçulmanas têm diminuído ao longo do tempo. A população cristã, por exemplo, da região caiu 50% nas últimas décadas. Então não é uma questão só com judeus, é uma questão com todos que não seguem a fé segundo esse pessoal mais radical. Claro, existe uma maioria de muçulmanos moderados que quer avançar, quer viver em paz, representados por outros países da região, mas é importante nomear os bois para saber de onde está vindo o problema. Quanto ao Hezbollah, por enquanto, aparentemente, eles não têm o interesse de grandes envolvimentos. Tá? O Hezbollah, se quisesse realmente ter entrado na guerra, deveria ter coordenado com o Hamas e atacado lá no dia 7 de outubro. Agora o Hezbollah sabe que perdeu o elemento surpresa. Do outro lado tem um Israel que está mobilizado, suas tropas estão mobilizadas, estão alertas. Então o Hezbollah atacando Israel seria uma guerra aberta aí no Líbano também, com muita destruição. Por enquanto, felizmente, a opção deles é dar um tiro aqui, mandam um míssil ali, dão uma provocada a Israel aqui. Israel tenta responder o mais moderadamente possível para não escalar essa guerra, mas não parece, por enquanto, ser algo mais amplo. Pois bem, conversamos com Alexandre Ostrowiecki, administrador com formação em Economia e Política Externa do Oriente Médio. Queria te agradecer mais uma vez pela entrevista, Alexandre. A gente volta a se falar nos próximos dias. Muito obrigado pelo convite, Lívia, Rafael, sempre às ordens. Bom dia.